Com certeza. Eu uma vez fiquei pensando muito sobre isso e olhando uma pessoa, olhando outra, olhando uma família, olhando outra, eu vi como é importante, como a gente poderia fazer para incluir o idoso no convívio familiar e no convívio da sociedade. Por exemplo, a gente poderia ter uma preocupação de constantemente demonstrar ao idoso amor e respeito. Não é difícil a gente ver uma família que não mostra respeito pelo pai, que já está idoso, ou pela mãe, que já está bem velhinha. E às vezes fica assim, mãe, já falei para você não fazer isso, né? E dá uma impressão de que ela se tornou totalmente criança de novo. É verdade, nós vamos ficar assim se a gente chegar lá, mas tem um jeito de lidar com isso. Eu fico imaginando que se a gente chegasse para um idoso da casa da gente e dissesse, vamos imaginar o meu pai idoso, e eu lamentavelmente não o tenho mais, mas eu tenho muita alegria de que no final da vida dele eu fiz algumas coisas para ele e por ele que hoje me dá muita alegria isso. Mas eu fico imaginando assim, pai, eu tenho que pintar aqui essa sala. Que cor o senhor acha que a gente poderia pintar? E ele vai dar a opinião dele, e aí outros dão também, mas só de pedir a opinião dele, isso já melhorou. Outra coisa, quando eu vou viajar, por que eu não posso levar meu pai, minha mãe? Eu ouvi uma vez de um escritor que disse assim, alguns, para viajar de férias, deixam o seu idoso numa clínica, mas levam o seu poodle na viagem. E aquilo me deixou tremendamente pensativo. Eu vi uma vez uma história de que o pai, o idoso já em casa, ele tremia ali com mal de Parkinson para comer e sujava um pouco a mesa. Aí, no caso, o filho disse, pai, vai lá e come numa outra mesa lá para não sujar aqui o ambiente nosso aqui. E depois passou algum tempo e ele viu o filho dele lá com um pedaço de madeira esculpindo ali alguma coisa. E aí, esse que seria, no caso, o filho, perguntou por sua vez ao seu filho, o que você está fazendo? Não, estou preparando aqui um prato de madeira para que quando você ficar velho, poder usar isso aqui para não quebrar a nossa louça ou sujar aqui. Aí ele aprendeu a lição que todos caminhamos na mesma direção. Às vezes o que a gente reprime hoje, amanhã vai ser o nosso caminho. Eu acho que no convívio familiar também o nosso pai ou nosso avô, que estiver ali conosco, deve ter um lugar designado à mesa. Que é o dele. É o dele. Então, quando meu avô tinha sempre um lugar à mesa. E eles continuam sendo estimados. E eles se sentem fazendo parte da família dessa maneira. Uma outra coisa, e isso aqui a gente vê com muita frequência. Deixa o idoso participar da conversa. Nós não deixamos, porque eles vão contar sempre as mesmas histórias, vão levar sempre o mesmo tempo. E às vezes a gente chega a dizer para uma visita na frente dela, não liga muito para ele não, ele já está velhinho. Aí vem a pergunta, onde ficou honra teu pai e tua mãe? Isso não é honra, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer para incluí-los e para eles participarem e continuarem se sentindo estimados. A questão da honra, para mim, é assim, é a pessoa continuar se sentindo estimada. Estimada, valorizada. Valorizada. Amada. Se eu não fizer com que o meu pai, a minha mãe, que está morando perto de mim, se sinta valorizada, se sinta estimada, eu não estou honrando. Eles têm programas agora, pelo menos aqui no Canadá, para levar, tipo, cachorro para junto dos velhos que não têm família, para que eles veem que esse convívio do ancião com o cachorro ajuda. Quanto mais com os netos e bisnetos e filhos e filhas, né? Se o convívio com o cachorro ajuda, então imagine o convívio com a família. Já estamos falando do pai, tenho que agradecer ao meu pai, que foi ele que montou esse set e construiu esse set para nós, então já daqui vai um agradecimento ao meu pai pelo trabalho que ele fez aqui por nós aqui no nosso set. Honra, né? Exato. Nós temos apenas 3 minutos, mas esse mandamento tem uma aplicação além da nossa casa, do pai, da mãe, dos velhos. Será que tem uma aplicação mais
wider application, uma aplicação mais larga? Com certeza. O texto aqui, ele diz honra o teu pai e tua mãe. Esse é o sentido primário do texto. Mas em sentido secundário, ele tem uma aplicação também a todos aqueles que exercem uma devida autoridade sobre nós. No sentido de, pode ser social, seria o pai de uma sociedade, um governante, alguma pessoa. E todo esse respeito deve ser o respeito no Senhor. Em outras palavras, Deus constituiu esses líderes, nós devemos respeitá-los até o ponto que não conflite, obviamente, com a vontade de Deus. Interessante. Muito bom. Pastor Levi, o senhor tem um pensamento para encerrar? Eu tenho uma frase de um livro chamado Beneficência Social, um livro editado aí em vários lugares do mundo, que diz assim: há uma bênção no convívio dos velhos com os moços. Estes, os moços, podem iluminar o coração e a vida dos idosos. Aqueles cujos liames de vida se estão enfraquecendo necessitam o benefício do contato com a esperança e a lepidez da juventude. É um pensamento interessante hoje, nos nossos dias, já que a nossa sociedade tem a tendência de colocar os velhos com os velhos num determinado lugar. E a ideia desse livro aqui é que, se os velhos forem colocados com pessoas novas, o ânimo dos novos vai animar os velhos. E é uma coisa que eu gostaria de deixar aqui para se pensar nisso. Oxalá que os conselhos que os senhores deram hoje possam ser colocados em prática nos lares dos nossos telespectadores que estão nos ouvindo hoje. Pastor Levi, o senhor podia orar por nós? Posso. Nosso Pai do céu, muito obrigado, porque o Senhor nos tem dado orientações tão boas para que saibamos viver bem entre nossos semelhantes e viver bem com o Senhor também. Obrigado pelas orientações de vida que o Senhor nos dá nos 10 mandamentos. E agora, Pai, nós pedimos ao Senhor que nos ajude a seguir essas orientações de vida. E de maneira especial, Senhor, que nos ajude a cada um de nós e a cada ouvinte a saber como honrar e como respeitar os anciãos, os mais velhos que estão em nossa casa. E por favor, Pai querido, cuida dos nossos idosos, para que eles tenham muita alegria de viver enquanto estiverem conosco e que sejam honrados por todos. Amém. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um programa do Está Escrito. Espero que vocês estão gostando desses estudos dos 10 mandamentos. Muito obrigado aos nossos convidados especiais por estarem aqui conosco. Dr. Tinho, o senhor tem um pensamento para encerrar nosso programa? O Antigo Testamento termina com uma mensagem no mesmo espírito reformador de Elias para os últimos dias, antes da volta de Cristo, que diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, a última mensagem do Antigo Testamento é eliminar esse conflito de gerações para que tenhamos famílias unidas. Amém. Nós vamos estar cá na próxima semana. Espero que vocês estejam também. O website estaescrito.ca. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.